senhores telespectadores, hoje vamos falar de livros e de escritores. Acontece muitas vezes, vêm aqui amigos meus e dizem-me: mas tanto livro, você vive no meio disto tudo, você é capaz de ler isto tudo? Bom, claro que não leio tudo ao mesmo tempo, mas sobretudo os livros são uma espécie de ninho, a gente vive no meio deles. Um bom livro tem sempre qualquer coisa nova e pode-se ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes, encontram sempre coisas novas. A cada momento eu folheio velhos livros que para aqui tenho e vejo coisas que não dei por elas. Bom, eu hoje vou recordar aqui algumas figuras, recordar figuras muito da minha simpatia. Claro, vou começar pelo Damião de Góis, essa extraordinária figura humana. Ele nasceu aqui e toda a vida teve orgulho de ter nascido em Alenquer. O nosso Damião de Góis ficou órfão muito cedo, era jovem de boas famílias, foi para a corte, foi pajem do rei Dom Manuel. Depressa se revelou um moço excepcionalmente inteligente. Ele falava o latim como quem falasse o português. Para ele não havia diferença. Ora, acontece que o latim era nessa altura a língua universal. Uma pessoa chegava a Paris, chegava a Roma, chegava a Flandres, chegava à Polónia, chegava à Rússia, fazia um discurso em latim e entendiam-no. Por isso, o rei nomeou secretário na nossa representação na Flandres, na feitoria da Flandres. Foi secretário. Era realmente muito inteligente, começou a ser usado para todas as missões. Ele foi à França, foi à Inglaterra, foi à Noruega, foi à Polónia. Olha, conta-se que foi ele que deu a provar ao rei da Polónia o sabor do açúcar. O rei da Polónia nem sabia o que era açúcar. É claro, depois de ter corrido o mundo, Damião de Góis volta a Portugal. Aqui em Portugal foi bem acolhido pelo rei. O rei nomeou cronista. Damião de Góis escreveu toda a história do seu tempo, das coisas grandes e das coisas pequenas, e por isso arranjou inimigos. Ainda hoje é um mistério a forma como ele morreu. Esta igreja é Santa Maria da Várzea. Foi isto que ele, com autorizações que conseguiu do Papa, com o dinheiro que amealhou na vida inteira, conseguiu edificar aqui num sítio bonito, na terra em que nasceu, mandou para além, bem ao meio, o seu sepulcro. Era ali que estava tudo. A igreja foi ruindo, caindo. Quando chegou aos anos 40, acharam que o melhor era pegar nessas pedras preciosas e levar lá para cima, para São Pedro. Bom, o que resta dele, olhem, é isto que estão a ver. Depois de Damião de Góis, vou falar do Gaspar Frutuoso, o cronista das ilhas, que eu acho que é um mal amado. É dos cronistas de maior talento que há em Portugal. Estou no largo do Dr. Gaspar Frutuoso, cidade da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, região autónoma dos Açores. Embaixo da escadaria está uma estátua. O homem que está representado é um dos maiores escritores portugueses do século XVI. Dos maiores e dos menos conhecidos. Eu estou-lhes a falar realmente do Dr. Gaspar Frutuoso, autor de um livro extremamente notável e tão pouco conhecido. Um livro que se chama As Saudades da Terra.
Gaspar Frutuoso nasceu em Ponta Delgada no ano 1522. O grande historiador Gaspar Frutuoso faz a história de todas as ilhas. Em cada ilha faz a história de todas as famílias. Todas as famílias açorianas têm lá contados quem são os seus ancestros, menos uma, a dele. Da família dele, ele não diz absolutamente nada. Ele não queria que isso se soubesse. Agora, vai dizendo que nasceu em Ponta Delgada, terra onde só havia judeus, no ano 1522. Este homem nasce na geração dos netos dos fundadores da maioria destas ilhas. E ele tem o cuidado de andar de ilha em ilha, ouvir velhos relatos, como é que isto começou, como foi. Foi um livro que ficou enterrado, no fundo, até ao século XIX, e no século XIX já nós tínhamos feito a fama dos grandes cronistas. Em muitas ocasiões da nossa história, a intervenção dos Açores e dos açorianos na história nacional foi extremamente importante. Gaspar Frutuoso fala em 40 mil almas. Agora, aqui nas ilhas, há 250 mil. Mas por esse mundo além, eles são mais de 1 milhão. E os açorianos, que pelo tempo fora, andaram pelo mundo a descobrir esses lugares onde a vida possa ser melhor, deram a este lugar maravilhoso e misterioso, deram-lhe o nome das 7 cidades. Enquanto não achavam esse paraíso no mundo, eles implantaram-no aqui, no próprio coração da ilha. Falar, claro, não pode deixar de ser, o Garrett e o Herculano, os grandes homens que trouxeram na mochila soldados o romantismo para Portugal. Almeida Garrett é uma figura muito interessante e muito curiosa. O famoso escritor nasceu no Porto. Ele nasce em 1799, é um homem que nasce no fim do século XVIII. Vem a morrer em Lisboa em 1854, portanto ele morre com 55 anos, e portanto é um homem cuja vida atravessa toda a primeira metade do século XIX em Portugal. É um período dramático, é um período doloroso, é um período crucial, mas também pode-se dizer que é o período em que, de certo modo, se cria esta consciência de ser português. Era um homem de grande talento, mas sabia o talento que tinha. Ele chega a escrever que os discursos dele no Parlamento português não seriam enjeitados pelo próprio Demóstenes. Ora, o Demóstenes é o mais famoso orador de toda a antiguidade. Garrett comparava-se a Demóstenes como orador parlamentar. Mas é um homem que entra na vida querendo sempre agradar, brilhar e merecer os aplausos. Mereceu os aplausos e desde cedo. Ele já em Coimbra escrevia, são dessa altura a Mérope e o Catão. Depois da Revolução de Setembro, a Revolução de Setembro, como sabem, foi em 1836, e um dos chefes políticos do tempo, que é o Passos Manuel, chama-o, é nessa altura que ele cria, Garrett, tem a ideia de criar um teatro nacional para a representação das histórias nacionais. Ele próprio se encarrega de escrever essas histórias. Nenhuma foi tão célebre como o Frei Luís de Sousa,
que ainda hoje é considerado a mais extraordinária peça de teatro que jamais se escreveu ou representou em Portugal. As Viagens na Minha Terra é do mais belo português, da prosa mais hábil, mais ágil, mais dúctil que até hoje se escreveu. Umas viagens que ele fez de Lisboa até Santarém, a Escondessa da Luz, por quem teve uma paixão realmente arrebatada. É essa mulher que se dirige inteiramente às folhas caídas. Ele sabia que aos 50 anos um homem é já como uma grande árvore da qual já só se desligam as folhas caídas. Esse amor gritante, esse amor carregado de suor, de loucura e de sexo, de tal maneira que ele publicou o livro sem nome de autor. Estava o livro na livraria Bertrand, passou por lá o sisudo Alexandre Herculano, vê este livro de versos sem nome de autor, lê um poema, folheia outro e faz este comentário: isto não pode ser senão do Almeida Garrett. Aquele diabo não sabe o que há de fazer de tanto talento que tem. A minha homenagem a Herculano vai começar por palavras com as quais ele se descreveu a si próprio. As palavras são estas: o lavrador silencioso, sumido num dos vales sertanejos da alta Extremadura. E isto dá-nos a ideia de Herculano. Um lavrador silencioso e sumido, que não é sumido, nem silencioso, nem lavrador. Era de origem pobre, nasceu num pátio em Lisboa, era neto de um pedreiro e filho de um pobre escriturário da Junta de Juros. Tencionava ir estudar para Coimbra, mas o pai cegou quando ele tinha 17 anos. Ficou entregue a si próprio, estudou por si, sozinho aprendeu o francês, o inglês, o alemão, matriculou-se na aula de comércio e é nessa altura que acontece em Lisboa a Revolução do 4 de Infantaria. É uma revolução exclusivamente militar, um regimento revolta-se contra o governo cruel e até sangrento de Dom Miguel, mas a revolta é jugulada e nessa noite terrível muita gente foge. O jovem Herculano vai de envolta com os fugitivos. Também não se sabe porquê. Ele foi para a Inglaterra. A Inglaterra vai-se alistar no regimento dos voluntários da rainha e vem-se bater na guerra civil pela causa constitucional. Dom Pedro repara naquele rapazinho pequenino, franzino, novinho, com tanto talento e tira-o da tropa, dispensa-o do serviço militar e nomeia-o ajudante do bibliotecário no Porto. Lá esteve uns anos até que se dá a Revolução de Setembro. E o nosso bibliotecário do Porto é nessa altura que aparece na vida nacional. Aparece não. Aparecem dois opúsculos sem nome de autor. Dois opúsculos chamados A Voz do Profeta. O profeta, claro, era ele. O profeta era Alexandre Herculano. Chamaram-no, foi logo feito chefe de redação de uma revista que então se publicava, o Panorama. Poucos meses depois era redator do Diário do Governo, claro, era o jornal mantido pelo Estado, e não tardou muito tempo, era chamado pelo próprio rei Dom Fernando encarregado de organizar a biblioteca do Palácio da Ajuda.
Herculano vivia em Lisboa, nesta casa que estão a ver. E foi aqui que ele escreveu o melhor da sua obra. Por exemplo, a monumental História de Portugal. Quando o escritor morreu, houve uma imensa comoção em todo o país. Dir-se-ia que a nação se sentia viúva de si própria. Isto que estão a ver não é a abóbada de uma catedral, é apenas um jazigo. O jazigo construído em honra de Alexandre Herculano. Nunca nenhum outro português mereceu tão grandes pompas fúnebres. Se o tamanho dos homens se pode medir pela falta que eles fazem, não há dúvida de que este foi realmente um grande homem. Uma palavrinha para o Eça de Queiroz, que deve estar um bocado zangado comigo, porque eu fui descobrir lá aquele mistério de nascimento. Agora já sabemos como foi essa história toda do nascimento do Eça de Queiroz e porque é que ele é tão antipático sempre com as mulheres. Sempre. Eu estou aqui num sítio que se chamava antigamente Santa Cruz do Douro. Agora o nome que toda a gente lhe dá é Tormes. Tormes é um nome literário inventado pelo grande escritor Eça de Queiroz. É esta casa, é esta quinta. Tormes não é a terra de Eça de Queiroz, é a terra que ele elegeu. Era a terra em que ele esperava ter o lar, o regaço materno que toda a vida lhe faltou. Essa, nos seus longos exílios, porque ele passou a maior parte da vida fora de Portugal, sonhava com o regresso à pátria e com uma casa carinhosa, uma casa onde ele pudesse enfim descansar. Nunca pôde ter essa alegria. Ele morreu longe, morreu em Paris, e hoje o que o recorda em Portugal são estas paredes, hoje administradas pela Fundação Eça de Queiroz, que é realmente uma instituição que se esforça por manter vivo o culto do nosso grande escritor. O grande escritor nasceu em dezembro ou novembro de 1845. Aos 16 anos, sai do Colégio da Lapa. Por sinal, é no Colégio da Lapa que ele encontra o homem que vai ser na vida realmente o seu irmão, o Ramalho Ortigão. Então, irmão que escreveram juntos as Farpas, escreveram juntos o Mistério da Sara de Sintra, foram realmente amigos inseparáveis. Da Lapa passa para Coimbra. Em Coimbra fez 6 anos, fez o bacharelato em Direito. Não foi um bom aluno, não foi. Ele passou sempre com némines, quer dizer, lá foi passando. Aliás, é ele que diz, nunca abriu um livro. Ele nunca abriu um livro dos estudos, claro, porque dos outros, livros de literatura, livros vindos de França, ele lia tudo, lia vorazmente. Ele dominava completamente o francês, deixou-se impressionar fortemente pelas novas correntes da literatura do seu tempo e aos 20 anos ele era realmente um escritor consumado. Acaba o seu curso em Coimbra, vem para Lisboa, mas já escrevia umas coisas que eram publicadas na Gazeta de Portugal. Escreveu 12 crónicas que escandalizaram um pouco porque eram escritas de uma maneira diferente do que toda a gente escrevia. Essas 12 crónicas estão hoje reunidas num livro chamado As Prosas Bárbaras, que são simplesmente admiráveis. Ele precisa de um emprego, não o arranja em Lisboa, vai para Évora, para fazer um jornal que é o Distrito de Évora. Saía 2 vezes por semana e ele tinha que escrever tudo, até que ele se fartou. Volta para Lisboa, com 20 e poucos anos. É nessa altura que ele faz a sua primeira viagem. Um rapaz que ele tinha conhecido no Colégio da Lapa, que era muito amigo dele, e que era filho do Conde de Rezende, leva-o até à inauguração do Canal de Suez.
A cidade e as serras. A gente hoje olha para o título do livro e nem se lembra do que isto quer dizer. A cidade é Paris. A Paris de 1900. A maior cidade da Europa. A borbulhar de gente. Uma cidade com muitas carruagens, já os primeiros automóveis. Capital da moda, capital da inteligência, que era o orgulho da Europa, a cidade das luzes. E as serras? As serras eram estas. Quando escreve A Cidade e as Serras, essa de Queiroz não conhecia outras. Ele nunca tinha estado numa região serrana. Ele chegou aqui e ficou completamente deslumbrado. De qualquer maneira, a partir de 1888 e até 1900, portanto, durante 12 anos, essa está em Paris. Mas ele já tem um sonho, é voltar a Portugal, vir aqui para Tormes e fazer o que ele diz que o Jacinto fez quando cá voltou. Pôr tudo isto de pé, as adegas, os lagares, os edifícios, renovar tudo isto, fazer desta quinta uma beleza e acabar aqui os seus últimos dias. Infelizmente ele não pôde realizar esse sonho. Morreu em Paris, aos 55 anos, quando estava, enfim, no melhor da sua obra literária. Conseguiram trazê-lo aqui para o cemitério de Santa Cruz do Douro, para Tormes. Ele queria repousar alguma vez em Tormes. E para acabar, o grande poeta Fernando Pessoa. Ele foi na África do Sul, que se fez homem, sempre com a saudade de Portugal. E é de Portugal que ele faz este retrato poético. Ele chama-lhe prece, mas todas as preces têm um nome, e esta prece podia-se chamar Enquanto há vida há esperança. É um extraordinário poema. Diz assim: Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade.